Hallo Leute, wie geht es euch? Hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas pontuais da gramática dessa língua tão amada por mim e provavelmente por você também. Also, fangen wir an. Para começar, vamos falar um pouco sobre die Artikel, os artigos. Sabemos que eles são cruciais para a boa comunicação da língua, porque existe no alemão a famosa Deklination. E sim, você vai precisar declinar os artigos. Os artigos, assim como todos os substantivos no alemão, estão em 3 gêneros: masculino, feminino e neutrum. Além de ter também, claro, as formas no plural. Dann temos os bestimmte Artikel, artigos definidos, sendo der, equivalente ao nosso o, die, equivalente ao nosso a, e algo completamente diferente do que estamos acostumados, que é o artigo neutro, o das. Assim, temos também os unbestimmte Artikel, os artigos indefinidos, sendo eles ein, que equivale ao nosso no masculino, eine, como o nosso uma, no feminino, além do mesmo ein, como do masculino, mas que também é usado para o gênero neutro. Vamos ver alguns exemplos práticos para que isso fique mais claro para aqueles que ainda não sabem e para lembrar aqueles que já sabem. Zum Beispiel, der Schrank, o armário, né? E se eu digo um armário, seria ein Schrank. Die Sprache, idioma ou língua, feminino, e no português, masculino, o idioma. E um idioma, eine Sprache. Então, perceba que para nós é masculino, mas no alemão, idioma é feminino. Então, não traduza ao pé da letra, pois muitos substantivos mudam o gênero de uma língua para outra, inclusive, e muito, do português para o alemão. Próximo exemplo, das Haus, a casa, ou ein Haus, uma casa. Então, casa no alemão é neutro, não é nem feminino nem masculino, então é das Haus, ou ein Haus. E temos também o plural, que é sempre die, né? É bem complicado dizer sempre na língua alemã, pois muitas coisas dependem de muitos fatores, mas o plural no nominativo é sempre die. Agora, falando já do nominativo, vamos falar deles, os temidos casos da língua. São 4. Nominativ, que é o nominativo, accusativ, que é o acusativo, dativ, que é o dativo, genitiv, que é o genitivo. Cada caso desempenha uma função específica na estrutura da frase, indicando as funções gramaticais dos substantivos, pronomes e artigos. Aqui está uma explicação breve de cada um deles. Então, por exemplo, nominativo. O nominativo ele tem uma função de sujeito da frase, que é quem está realizando a ação. Zum Beispiel, der Lehrer unterrichtet die Schüler. Então, o professor ensina os alunos. Quem está fazendo essa ação? Der Lehrer. Ele é o nominativo dessa frase. Next, acusativo. O acusativo tem a função de indicar o objeto direto da ação, ou seja, quem está recebendo, sofrendo aquela ação. Exemplo, ich lese ein Buch. Ich, nominativo. Lese é o verbo, ein Buch é o acusativo. É o objeto direto, quem está sofrendo a ação. 3. Dativo. O dativo, ele desempenha uma função de objeto indireto ou beneficiário da ação. Então, zum Beispiel. Ich gebe dem Lehrer das Buch. Então, ich, nominativo. Gebe é o verbo. Den Lehrer é o dativo, é quem está sendo o beneficiário dessa ação. Das Buch é o objeto direto, então é o acusativo. E a tradução dessa frase, eu dou o livro ao professor. Repetindo, ich gebe den Lehrer das Buch. Genitiv, o genitivo, que tem uma função de indicar posse na maioria dos casos, pertencimento ou uma relação ali de causa. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de posse. Das ist das Auto meines Bruders. Genitiv, esse é o carro do meu irmão. Então, ele vai o S ali, meines Bruders, então significa que é posse. É onde ele, na maioria das vezes, é usado.
Uma das características fascinantes da língua alemã é a sua maleabilidade na ordem das palavras em uma frase. Ao contrário do português, que geralmente segue uma estrutura de sujeito, verbo, objeto, o alemão permite uma flexibilidade considerável na disposição das palavras. Essa flexibilidade é possível graças ao uso dos casos gramaticais. Então, enquanto o sujeito, verbo, objeto é a ordem padrão, geralmente, no alemão é comum alterar a ordem das palavras para enfatizar determinados elementos ou para criar variações estilísticas. Os casos gramaticais desempenham um papel crucial nesse aspecto, pois ajudam a determinar a função de cada palavra na frase. A marcação de casos muitas vezes envolve mudança na forma dos artigos definidos e indefinidos, também dos pronomes e, em alguns casos, até mesmo dos próprios substantivos. Aqui estão alguns exemplos para ilustrar essa maleabilidade que acontece aqui dentro da língua. Então, zum Beispiel. A ordem padrão, sujeito, verbo, objeto, seria, por exemplo, der Hund beißt den Mann. O cachorro, nominativo, beißt, o verbo, morder, den Mann, o homem acusativo. Então, aqui a gente já vê essa mudança ali, que era der Mann no nominativo e ele vira no acusativo den Mann. Essas mudanças entre todos os artigos em relação aos casos são sempre exemplificadas nas famosas tabelas que nos são apresentadas quando estamos aprendendo o idioma. Agora a gente vai trazer uma ordem diferente, a ordem invertida para dar ênfase. Então seria mais ou menos assim: Der Mann beißt der Hund. Se a gente fosse olhar com uma visão meio crua, a gente pensaria: o homem morde o cachorro? Mas não, den Mann, ele tá ali no acusativo por causa justamente do den, então já se entende que é ele quem tá sofrendo a ação e não o cachorro. Apesar do cachorro estar por último, a gente entende que é o cachorro quem está fazendo a ação e ele é o nominativo. E aqui a gente tem um último exemplo em frases subordinadas. Zum Beispiel: Ich glaube, dass der Hund den Mann beißt. Então aqui o verbo foi lá pro final. Eu falei que eu acredito que o cachorro está mordendo o homem, mas como der Hund já marca o nominativo e o den Mann já marca o acusativo, fica claro pro leitor quem está fazendo a ação e quem está recebendo essa ação. Então, a capacidade de mudar a ordem das palavras é uma característica que oferece expressividade à língua alemã. No entanto, é importante notar que essa flexibilidade está sujeita a algumas regras gramaticais e variações contextualmente apropriadas. O uso dos casos gramaticais ajuda a manter clareza nas relações sintáticas, mesmo quando a ordem das palavras é alterada, que foi ali esse claro exemplo que eu mostrei para vocês. Então, à medida que você se familiariza com diferentes construções de frase, torna-se mais fácil falar, entender e escrever no idioma. Agora, algumas dicas práticas para aprender os casos. Memorizar os artigos definidos e indefinidos em conjunto com os casos, praticar a identificação dos casos em frases diferentes, expor-se a textos autênticos em alemão para observar como os casos são utilizados na prática, praticar a conjugação dos verbos para se acostumar à correspondência entre os casos e as funções gramaticais. Esses são só alguns dos muitos exemplos e dicas que a gente pode dar para que você consiga ter essa maior clareza em relação a esse assunto do alemão. Agora eu vou falar aqui para vocês de um assunto um pouquinho mais avançado para a gente abranger aqui vários níveis dentro do mesmo podcast. Vamos falar um pouquinho sobre as conjunções em alemão, que são palavras que conectam parte de uma frase com palavras, frases ou orações. Elas desempenham um papel crucial na coesão e na clareza do discurso, e aqui estão algumas conjunções bem comuns no alemão, que já são bem introduzidas ali no início para quem está aprendendo, e elas são agrupadas de acordo com algumas funções. Então, por exemplo, conjunções coordenativas. Elas conectam as partes das frases que têm a mesma importância. Então, por exemplo, und, que é o e. Zum Beispiel, um exemplo de frase: Ich trinke Kaffee und lese ein Buch. Oder, que é o ou. Möchtest du Tee oder Kaffee? Aber, que é o mas. Ich liebe Deutsch, aber es ist schwierig. Also, que é o portanto, por isso. Es regnet, also bleibe ich zu Hause.
Agora falando um pouquinho das conjunções subordinativas, né, que introduzem uma oração subordinada que depende da oração principal, que a gente usa muito, um exemplo, weil, que é o porquê, né? Então, exemplo, ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Wenn, que é o se, né? Então, wenn du kommst, bringe bitte das Buch mit. Obwohl, que é o embora. Obwohl es kalt ist, gehe ich spazieren. Nachdem, que é depois que. Ich rufe dich an, nachdem ich angekommen bin. Então, aqui são alguns exemplos dessas conjunções. Agora, vamos falar um pouquinho das temporais, que também são bem introduzidas ali no início de quem está aprendendo ali o alemão. Elas indicam a relação temporal entre duas ações. Zum Beispiel, bevor, antes de. Ich esse Frühstück, bevor ich zur Arbeit gehe. Während, enquanto. Zum Beispiel, ich höre Musik, während ich arbeite. Nach, depois. Wir treffen uns nach der Arbeit. E último exemplo, bis. Até. Ich warte hier, bis du zurückkommst. Essas são apenas algumas das conjunções em alemão, e há muitas outras que desempenham funções específicas na conectividade das frases. So, Leute, eu falei aqui para vocês um pouco sobre pontos que podemos ir muito mais a fundo, mas que não caberiam em um podcast apenas. Então, se você ainda tem dúvida, vem aprender mais sobre esse idioma fascinante. So, bis zu unserem nächsten Podcast. Tschüss!